Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e vendo ali o que ela tem a nos ensinar sobre a oração, sobre a nossa vida de oração. Nós temos visto já essas semanas grandes homens de Deus que aprenderam com suas experiências, no seu dia a dia, na sua vida de oração, eles foram aprendendo muitas coisas a respeito da oração, deixaram registrado, e nós estamos dando uma olhadinha para aprender com eles, né? A semana passada a gente viu algumas regras que João Calvino, ele tinha para sua própria vida quando ele pensava em oração, quando ele orava, ele foi adquirindo esse conhecimento, esse entendimento, eu acredito, essa revelação de Deus a respeito da oração. E hoje nós vamos ver mais duas regras que ele tinha para a vida dele, que com certeza essas regras, esses princípios, esses ensinamentos poderão nos ajudar muito na nossa própria vida de oração. Então vamos lá. A gente viu as duas primeiras que ele tinha como regra de vida de oração. Nós vamos ver a terceira e a quarta hoje. A terceira regra de oração que Calvino tinha é que nós devemos ter uma confiança submissa em Deus. Olha o que ele fala. Qualquer pessoa que se coloca diante de Deus para orar deve abandonar todo o senso de glória própria. Olha só, ele diz que quando nós oramos, precisa haver em nós um senso de humildade. E o que é essa humildade? Né? Ele diz que é a gente abandonar qualquer tipo de desejo de glória própria, sabe? De achar que é alguma coisa, né? Ele diz, olha, quando a gente vai orar, é importante a gente entender que Deus é Deus, né? E nós dependemos completamente dele. Não temos em nós nenhum tipo de glória, de merecimento. É dele, vem tudo dele, né? Então aqui ele diz que é importante quando nós orarmos, nós termos esse entendimento, esse sentimento, essa postura de humildade. E é muito interessante, como a gente viu nos outros estudos, que a oração requer isso, né? Eu não vou entrar com soberba diante de Deus, me achando melhor do que os outros, ou achando que eu mereço alguma coisa. Eu não vou entrar na oração com esse tipo de sentimento, de prepotência. Mas não apenas a oração requer que nós entremos sem esses tipos de sentimentos, pelo contrário, que nós entremos com sentimento de humildade, de submissão a Deus, como a oração também produz isso em nós. Porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós vamos submetendo o nosso coração a Deus, quanto mais nós vamos deixando Deus nos ensinar, deixando Deus ministrar o nosso coração, mais isso vai sendo produzido em nós. Dia a dia, ele vai produzindo, a oração, ela vai surtindo esse efeito na nossa vida. Nesse encontro com Deus, nós vamos sendo lapidados, nós vamos sendo moldados. E aqui, Calvino diz, olha, e a gente vai começando a receber de Deus um coração humilde, um coração submisso. E a cada dia, ele diz aqui, é importante a gente chegar diante de Deus com o desejo desse coração, humilde e submisso a Ele. E ele continua dizendo, nós devemos confiar em Deus, mesmo quando as coisas não estiverem caminhando como gostaríamos. Essa também era a lei, né? Era o princípio que Jesus seguia quando ele orava. Jesus, ele orou dizendo assim, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor passasse de mim esse cálice, que fosse de um outro jeito,
Mas ele complementa essa oração dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, aqui, Calvino diz que quando a gente entra na presença de Deus em oração, com esse coração submisso e humilde, nós vamos aprendendo a confiar de que mesmo que as situações não estejam do jeito que a gente imaginaria que estivesse, ou que a gente gostaria que estivesse, ou mesmo que as condições não estejam favoráveis como nós estamos orando, né? Eu estou orando, não estou vendo a resposta nessa direção, eu tenho pedido a Deus algo, mas eu estou vendo que está acontecendo totalmente contrário. Ele diz que a oração, com esse coração humilde, vai produzindo em nós essa confiança de que mesmo que as situações estejam bem diferentes do que nós imaginávamos, nós imaginaríamos ou gostaríamos, nós vamos continuar confiando nele, confiando na sabedoria de Deus. É mais ou menos como se a gente estivesse orando assim: tá aqui o que eu preciso, né? Eu estou apresentando ao Senhor o que eu preciso, mas o Senhor é quem sabe, né? Eu aqui estou orando, pedindo por algo, estou pedindo por esta situação, pedindo para que aconteça tal coisa, mas no final das contas, Senhor, é o Senhor quem sabe. No final ali das contas, o que mais importa não é o que eu acho que tem que acontecer, mas que a tua vontade seja feita. É confiar na sabedoria de Deus. É deixar todas as nossas petições, desejos, necessidades nas mãos dele. E de tal maneira que a gente descanse. Isso é fácil? Eu acho que não é fácil só. Eu acho que não é fácil só para mim. Acho que não é fácil para ninguém, né? É bem difícil. Mas a oração produz isso. Produz, tem o potencial, né? O que vai predominar, se ela vai produzir ou não, é o nosso coração. Se o nosso coração, cada dia, se submete a Deus, se entrega um pouquinho mais a Deus a cada dia, a oração ela tem um grande potencial de gerar em nós esse nível de confiança, de entender que Deus, ele detém toda a sabedoria, então ele sabe o que é o melhor para mim, infinitamente mais do que eu mesma. E aí, então, a gente descansa, a gente consegue ter consolo, a gente consegue ter paz, né? Jesus disse, não ande ansioso. Olha que frase mais desafiadora, né? Não ande ansioso. Também não é nada fácil viver assim. Pelo contrário, a gente vive ansioso, a gente vive preocupado, a gente perde sono e tudo mais, né? Mas Jesus diz que diante de Deus sejam conhecidas as suas petições, diante de Deus sejam conhecidos aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem trazido ansiedade, porque Deus cuida de nós. Né? Então, através da oração, nós vamos sendo ali moldados, nós vamos sendo, recebendo uma estrutura de confiar, de descansar, de que mesmo que as circunstâncias estejam bem diferentes daquilo que eu estou orando, eu vou continuar crendo que a vontade de Deus é infinitamente melhor e que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Isso é a terceira aqui regra que Calvino diz, né? De se submeter de uma maneira com o coração humilde diante de Deus. E a quarta regra, ele diz que nós devemos orar com confiança e esperança. Calvino, ele diz assim: apesar de abatidos e derrotados pela verdadeira humildade, devemos ainda assim nos sentir encorajados a orar por uma firme esperança de que nossa oração será respondida. É interessante porque na regra anterior diz que a gente pode pedir, mas vai ser feita a vontade de Deus. Então quer dizer que não vai ser muito a minha vontade, né? E aí aqui ele trabalha na seguinte questão, da gente de repente pensar, já que é a vontade de Deus que seja feita, então eu
pedir. Eu nem vou orar, nem vou falar nada, né? Só vou orar, Senhor, faça a tua vontade e pronto. Mas a Bíblia nos convida a pedir. A Bíblia, ela nos chama a colocar o nosso coração diante de Deus. É que ela acrescenta, dizendo, você vai colocar o seu coração, você vai pedir, você vai colocar os desejos que estão no seu coração, as necessidades que você identifica que você tem, mas não fique nisso, né? Complemente, entendendo que Deus é muito sábio que você, então você apresenta tudo diante de Deus, mas termina ali crendo de que a vontade dele pode ser diferente da sua. E se for diferente daquilo que você está pedindo, que seja feita a vontade dele, que predomine a vontade dele. Mas aqui, Calvino está dizendo que é muito importante a gente orar pedindo, a gente colocar assim diante de Deus os desejos do nosso coração. Deus, ele nos promete responder as nossas orações, porque ele é um pai amoroso. A Bíblia diz que ele, muito mais do que nós, que somos pais, e que amamos dar coisas boas aos nossos filhos, ele, muito mais, como o nosso Pai Celeste, deseja dar coisas boas aos seus filhos. Então, Deus, ele deseja responder às nossas orações. Ele deseja nos abençoar. Ele deseja realizar coisas muito firmes, muito grandes, muito especiais na nossa vida, né? Agora, Calvino, ele chama atenção para uma coisa importante. Ele diz que se nós não oramos pedindo, né, falando com Deus a respeito das coisas que estão no nosso coração, das necessidades que nós acreditamos ser as nossas necessidades, se nós não apresentamos isso diante de Deus, elas vêm, Deus nos abençoa, porque ele é um Deus abençoador, ele é um Deus que age com o favor dele na nossa direção, é um Deus gracioso. Agora imagina a situação de Deus nos dando algo muito bom, só que me dando algo muito bom, mas eu não orei. Eu não orei especificamente por aquilo, ou eu não orei, nem precisa ser especificamente, mas eu não criei, né, esse nível de relacionamento com Deus, onde eu apresento a Ele aquilo que são desejos no meu coração. Qual é o perigo disso? De que se alguma coisa boa acontece na nossa vida, a gente acreditar que foi a nossa sabedoria, o nosso esforço, e não Deus, né? Mas tudo vem dele, tudo, absolutamente tudo, né? A correção vem dele, tanto quanto a bênção vem dele. Tudo vem dele. Agora, se a gente não exercita essa oração de apresentar a Deus, entendendo, Deus, eu sinto essa necessidade. Se o senhor acha que não é o melhor, faz a tua vontade, mas eu sinto essa necessidade. Então a gente vai criando um relacionamento com Deus de filho e pai, né? O filho chegar e falar, pai, mãe, eu queria tanto isso aqui, né? O pai e a mãe que são ou deveriam ser mais responsáveis do que o filho, vão avaliar. Filho, isso aqui a gente pode dar, isso aqui a gente não pode dar, né? Não é o caso de Deus, porque Deus pode dar o que ele quiser, mas a gente pode também chegar à conclusão, como pais, de que não é o melhor para o nosso filho, para a nossa filha. E é isso que Deus faz, né? Mas a gente pediu, porque a gente é filho, a gente tem livre acesso a ele, né? E ele, como um bom pai, ele vai responder da maneira como ele acredita, que ele sabe que é o melhor, né? Mas ele diz para nós, através da Bíblia, que é muito importante a gente pedir, para que a gente não corra o risco de achar que aquilo que Deus nos deu é obra nossa, né? Criar em nós uma ilusão de autossuficiência, sabe? Essa autossuficiência, eu posso, eu vou, eu faço, sou eu que determino as coisas na minha vida, sabe? Essa autossuficiência que leva a um excesso de confiança, que é muito perigoso, porque a gente começa a acreditar que a gente é o nosso próprio Deus, e que a gente não precisa tanto de Deus, né? Então, quando Deus ele nos ensina essa prática da oração, de pedir, ele está nos ensinando a sermos filhos que chegam diante do Pai, com toda a liberdade, né? Falando para o Pai,
pai, eu queria isso, eu gostaria que acontecesse isso. Mas o Senhor é infinitamente mais sábio do que eu. Então, mais do que a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E aquilo que eu receber, eu vou ter um coração muito grato, sabendo que foi o meu pai que me deu. E vamos terminar então dizendo assim, vendo aqui o que ele fala, que quando nós pedimos, né, que é uma parte da oração, que é a petição, a gente aprende também não só a depender de Deus e saber que Ele é que nos dá, né? Se Ele não nos der, não temos nada, tudo vem dele. E por um outro lado, quando nós oramos pedindo, a gente aprende algo muito importante, que aqui Calvino coloca, né? Ele lembra aqui de Tiago, capítulo 4, que diz assim, nós não recebemos porque não pedimos. Existem muitas coisas que Deus ainda espera nos dar quando nós pedimos. Nós precisamos pedir, né? Mas a gente não precisa ter medo de pedir errado, porque fatalmente vai acontecer, né? E se nós pedimos alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, que nós tenhamos a confiança de que Ele nos ama tanto que Ele não vai nos dar. Né? Lá em Romanos capítulo 8, 28, que Calvino aqui cita também, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto as bênçãos que vêm quanto as outras coisas, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são guiados segundo o seu propósito, né? Então, daqueles que se submetem a Ele, daqueles que confiam nele, daqueles que dependem dele, daqueles que identificam a cada dia, Deus agiu na minha vida. Se eu tenho hoje, é porque ele me deu. Se não aconteceu algo hoje, é porque ele ainda acha que não deve acontecer, ou ele sabe que não deve acontecer. Então, daqueles que são guiados segundo o propósito, né, de Deus, esses, todas as coisas vão sim contribuir para o bem. E aí, então, Calvino, ele fala que nós precisamos criar esse hábito, ou essa cultura, ou esse relacionamento com Deus, através da oração, pedindo a Ele. Lá em Mateus 7 diz, pedi e recebereis. Então, é uma orientação de Deus. Peça mesmo, confiando, com esperança de que você vai receber, né? Peça com fé, peça com esperança, não tenha medo de errar, né? De pedir alguma coisa errada. Claro que isso vai acontecer, mas o mais importante, Deus ajusta o resultado. Quando, aí a gente volta lá na terceira regra, o nosso coração é humilde e submisso. Porque se a gente pede e acaba pedindo alguma coisa errada, e Deus, logicamente, não nos dá, se a gente não tem aquele coração submisso, aquela humildade em Deus, a gente vai se rebelar, né? A gente vai ficar irritado, a gente vai ficar igual filho mimado, né? Fazendo birra porque não recebeu. Então, a gente precisa juntar essas duas coisas que Calvino está dizendo. Né? Eu estou pedindo, de repente eu estou pedindo uma coisa que Deus vai falar, não, eu não vou te dar isso, porque isso não é bom para você. Né? Ele vai, então, ajustar o resultado. E a gente pode ter a confiança de que ele ajusta o resultado e a gente vai receber o que realmente a gente precisa. A gente vai receber aquilo que realmente vai ser uma bênção, e não algo que vai nos amaldiçoar. Porque muitas vezes a gente acredita que isso é tão bom, e depois a gente descobre que se a gente tivesse aquilo, seria um terror na nossa vida. Né? Então, vamos lá, vamos terminar. Deus, ele ajusta o resultado com a incompreensível sabedoria dele. Isso é muito lindo, né? Deus é infinitamente, incompreensivelmente sábio. Ele sabe o que fazer. Então, a gente deve clamar, a gente deve pedir, suplicar, e nós vamos receber muitas respostas, muitas respostas. Por isso Deus fala, ore, peça, né?
Pede, você vai receber, bata, a porta vai se abrir, busca, você vai encontrar. Né? É uma promessa de Deus, a gente vai receber sim muitas respostas, mas quando não recebermos respostas, né? Ou quando recebermos uma resposta que não for a que a gente deseja, que a oração nos capacite a descansar na vontade do Senhor, né? É muito lindo isso, que a oração, ela nos capacita a cada dia, ela forja dentro de nós a cada dia. Primeiro, essa submissão, essa humildade, essa dependência de saber que nós não somos nada sem Deus. A oração também é uma via onde nós apresentamos a Deus as nossas petições, com fé, com esperança de que Ele vai responder e Ele responde. Eu acredito que todos nós aqui que estamos vendo aqui esse estudo, a gente pode chegar à conclusão de que muitas respostas já vieram de orações nossas e muitas virão. Mas é muito importante, no nosso coração, nós termos essa confiança de que se as respostas não vieram, ou se as respostas vieram de um jeito diferente, graças a Deus, porque mais importante do que aquilo que eu quero, muito mais importante do que as necessidades que eu acho que eu tenho, que devem ser supridas, é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida todos os dias, a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado. Muito obrigada pelo teu consolo. Muito obrigada porque se estamos aqui, Pai, se estamos em pé, né? Se acordamos nesse dia, é porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada. Senhor, abençoa a nossa vida de oração, que cada princípio que nós estamos aprendendo, esses princípios, eles estejam no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, e que isso seja parte da nossa prática no nosso dia a dia, que a gente experimente mesmo muitas e muitas respostas de oração, e que a gente também tenha o descanso, a paz, de saber que o Senhor está realizando muito mais do que a minha vontade, muito mais do que a minha oração, muito mais daquilo que eu peço. O Senhor está realizando a tua vontade, que é maravilhosa. Muito obrigada por isso, Senhor. Eu quero orar por cada um aqui, que o Senhor venha sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada um, sustentando, ensinando, meu Deus, dando, Pai, força, vigor, trazendo cura, trazendo salvação. É o que, Senhor, nós oramos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua semana, e se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.